Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual, quando um homem o acha, esconde-o, e pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma de grande preço, vai e vende tudo o que tem e compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que colhe toda a casta de peixes. Quando está cheia, tiram-na para fora e, sentados na praia, escolhe os bons para os vasos e deitam fora os maus. Será assim no fim dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam, sim. E ele disse-lhes, por isso todo o escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa de uma santa chamada Bibiana, Marte, Virgem Marte. E hoje concluímos o ano litúrgico. Amanhã, 3 de dezembro, neste ano, começa o Advento, que é o Ano Novo, liturgicamente falando. Então, nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho, que Nosso Senhor compara o reino dos céus, primeiro, a um tesouro escondido. Para nós, homens modernos, é complicado falar de tesouros, porque não temos mais tesouros escondidos em lugar nenhum. Mas antigamente, um baú cheio de joias, de pedrarias, que alguém achava num campo, enterrado por aí. Bom, essa é a ideia. Então, temos que fazer uma composição de lugar, meia em nossa imaginação. Então, imaginar o reino dos céus é isso, é um tesouro, é algo preciosíssimo, que foi encontrado. É verdade que o reino dos céus não está perdido para encontrá-lo, mas o que o encontrou sim estava perdido. Então é aquele homem aventureiro, talvez avaro, que está buscando riquezas. Aí ele encontrou a riqueza. Aí o que o nosso Redentor vai dizer? Que este homem vai achar, ele vai esconder. Acha e esconde. Então vamos conceber aqui um avaro, que achou um baú cheio de barras de ouro, pedrarias, e ele não pode carregar aquilo sem a cobiça dos demais, então ele vai enterrar novamente, ou seja, ele vai esconder, encontra e esconde. E o Senhor vai colocar outro detalhe. Ele acha, esconde, e pelo gosto que sente de o achar, ele vai vender tudo o que ele tem para comprar aquele campo, mas ele vai comprar aquele campo por causa do tesouro que está enterrado naquele lugar. O reino dos céus na Sagrada Escritura quer dizer muitas coisas. O padre não está dando uma aula de Sagrada Escritura, não é o lugar e o momento. Mas vamos colocar o reino dos céus como céu. Nós todos nós, estávamos perdidos. E de repente nós nos deparamos com o tesouro capaz de pagar todas as nossas dívidas. Essa é a nossa igreja, católica, apostólica, romana. Todos estávamos perdidos, hein? Quando que nós deparamos com esse tesouro? Quando alguém nos batizou.
Agora, aquele batizado, ele vai ter que vender tudo. O que é isso? Se era um miserável. Seu pensar, seu gosto, seu critério, seu acho, seu pensamento, está à altura de quem agora vai mudar de condição, de um miserável para ser um rico. Ele vai ser uma alma nobre, por um tesouro que ele achou, porque a providência assim fez com que ele se deparara com um tesouro capaz de o fazer mudar de estado de vida, de miserável, desgraçado, filho de Adão e Eva, para agora um bem-aventurado filho de Deus e da Santa Igreja. Mas nosso Senhor vai dizer o quê? Que esse que o encontrou, ele sente gosto pelo que ele achou. No caso de quem foi batizado criança, que 99% de nós aqui estamos, é complicado, porque às vezes nós recebemos a tradição dos nossos pais e hoje os homens do século têm menos convicção que os de outrora. Mas todos nós sempre seremos capazes de amar a fé que nós temos. E isso falta em nós. Às vezes a nossa religião, nós transformamos ela como um peso, uma carga, um fardo, uma coisa triste, uma coisa desagradável. Mas isso é porque dentro de cada um de nós existe um laboratório maligno, feito, não vou pôr nem às custas do diabo, nós mesmos, que inebriamos aquilo com o nosso ego, com o nosso modo de ser. Então a religião personalizada com uma pessoa negativa vai ser uma religião horripilante. E eu falo de um catolicismo desfigurado numa pessoa que tem esse critério. E aquilo vai ser o quê? Horrível. Vai causar desgosto para quem professar uma fé assim desvirtuosa, desvirtuada, e também quando oferece aquilo para os demais, e falar, não, isso não é. Isso é o seu catolicismo que não corresponde com aquele dos apóstolos. Agora, quando nós amamos a religião, é diferente. Nós não adaptamos a religião aos nossos gostos, mas nós vamos até ela e adaptamos os nossos gostos a ela. É diferente. Aí isso se chama conversão. E, mais específico, conversão dos costumes. Quando nós pensamos como pensaram os santos, quando nós nos esforçamos para fazer o que eles faziam, pelas razões que eles faziam, diferente. E os senhores podem buscar no altar um santo triste, não encontrarão. Um santo negativo, não encontrarão. Um santo que ofereceu em seus escritos, em sua vida, uma vida desagradável, não existe. Porque esta parte nossa foi vencida pela beleza e nobreza do tesouro. Nós encontramos que esse tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, essa alma tem que, então, pelo gosto do que encontrou, que este tesouro, ele tem que vender para comprar aquele terreno. Aqui é difícil para nós, hein? Porque nosso Senhor está escondido, enterrado, num lugar chamado Calvário. Não é na cidade nobre de Jerusalém. Ele está fora da cidade, no lugar mais deprimente da cidade. Então, aos olhos dos homens, comprar o Monte Calvário, beleza. Mas quem está ali escondido? O nosso Deus. E o preço que se paga é caro. Nós, então, aqui temos que amar, sem desdizer o que lhes dizia, nós temos que pagar o preço da cruz. E qual é o preço da cruz? Saber que o bom Deus quer que eu mude de gosto, que eu mude de pensamento, que eu mude de critérios. Então o preço, sabe qual é o preço, estimadas almas? É o nosso ego. É o que nós temos de mais nosso. E o mais miserável que nós temos é o nosso ego. E isso nós não abrimos mão. É duro, hein?
E aí, o que vamos fazer? Se nós queremos o tesouro da parábola e nós não podemos sair com ele às nossas costas, sem desperdiçá-lo pelo caminho, nós temos que comprar o terreno do Monte Calvário onde Cristo está enterrado, escondido. Temos que vender o nosso ego, esse tão nosso maligno que temos dentro de nós. E este é o preço que não abrimos, às vezes, as mãos. Mas é nosso Senhor, sim, mas eu não quero deixar o meu ego. Aí eu não vou ter esse tesouro. Nosso Senhor vai a outra comparação. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que busca boas pérolas. Bom, as pérolas já é um exemplo mais acessível a nós. As senhoras que gostam dessas coisas sabem que as pérolas se encontram dentro de pobres ostras. Pobres, por quê? Porque entrou uma areia dentro da ostra que a incomodou demasiadamente e a ostra pobre, incomodada, o seu organismo vai reagir contra aquela areia e vai transformar aquele incômodo numa joia. Aí vai um avaro, abre a ostra, pode comê-la se apreciar essas coisas, e vai pegar para vender o sofrimento de outro ser, que virou valioso. É nosso Senhor Jesus Cristo de novo. Ele pegou os nossos pecados, todos os nossos pecados, todos os pecados que um dia nós vamos cometer. Bom, ele é onisciente, ele viu tudo, todo desatino, toda desgraça, toda rebeldia, toda revolução, tudo. E ele carregou na cruz, sobre os seus ombros, o peso das nossas iniquidades, como diz o profeta Isaías. E nosso Senhor transformou isso numa pérola. São os nossos sacramentos, hein? Que nosso Senhor pegou aquelas mazelas nossas, como as areias para as ostras, e transformou aquilo numa riqueza, e aí temos que ir fazer o quê? Quem gosta de pérolas vai fazer de tudo para ter as melhores. Então vemos que nosso Senhor está mostrando que o ambicioso aqui é o que se dá bem nas coisas humanas. Quer no tesouro dos campos, quer na venda de pérolas. Agora, ambicioso, todos os filhos de Eva são, hein? E por que não transmuta a ambição em coisas que vão se perder para a ambição de um tesouro que nós não podemos perder, que é nosso Senhor? Que a salvação, que a santidade são sinônimos. Aí este senhor comerciante vai buscar a melhor. Vende tudo que tem para comprá-la, porque tudo tem um preço. Quer o campo com o tesouro escondido, quer a melhor e mais valiosa pérola. Tem que comprá-la. E no nosso caso, estimados cristãos, quem pagou o preço alto foi nosso Senhor. E nos deu o bilhete dizendo assim, olha, vai lá, eu paguei, assinei, se tem esse bilhete, vão lhe fornecer esse tesouro e essa pérola. E nisso, até nisso, nós somos encontrados aí falhos. É aquela simples oração, é aquela simples jaculatória, é aquela confissão preparada, é aquela direção espiritual aconselhada. É esse bilhete. Que custa se ajoelhar arrependido, dizer o que fez, e o padre vai dizer, ego, te absolvo a peccatis tuis. Foi o bilhete. O mais difícil, caríssimo, que não está espichar o nosso couro não dá para tanto para pagar isso, que é um preço infinito. Ele pagou por nós. E até no bilhete nós não queremos lá para nos enriquecer. Beleza. Falta esta, diria eu, atrevidamente, santa avareza para enriquecer nossas almas. Aí vamos a outro exemplo do Redentor e vai simplificar mais. O reino dos céus é ainda semelhante a uma
Rede lançada ao mar. Pescadores. Os pescadores vão buscar peixes. E com a intenção de buscar muitos, lançam uma rede, porque podiam pescar de um anzol. Para quem gosta é uma maravilha, mas é uma coisa assim, tediosíssima. Você joga lá um peixe, um anzol com uma minhoca, um pedaço de carne, e depois de algumas horas, o peixe mordeu e foi embora, tchau, de novo. Mas então, ele não está ali por diversão, ele está ali por uma necessidade. Vamos a São Pedro, hein? Pescador, tinha que vender seus peixes, uma rede. Mas ele vai pegar tudo aquilo que for possível, mas ele vai escolher os melhores. Porque ele quer vender, quem normalmente não é o caso do Brasil. Quem busca vender coisas de qualidade. Né? Até nisso nos encontramos falhas. Bom, que Deus tenha piedade. Pois então, de novo nos deparamos com esta ambição. Buscar muitos peixes e escolher os melhores. Então, estimadas almas, este é o caminho do céu. Ninguém está aqui porque sábado à tarde, nesse calor difícil, não tínhamos o que fazer e viemos aqui. Não, nós temos um fim. Todo mundo é movido por um fim. Foi para ouvir a Santa Missa, receber nosso Senhor, enriquecer suas almas, nossas almas com a graça e etc. Perfeito. Agora, tudo isso é para quê? Este para quê é o que move toda a existência nossa na face da Terra. E não só em matéria de religião, também de profissão. Porque cada um vai se salvar conforme a sua profissão, conforme o seu estado de vida. A mãe como a mãe, o pai como o pai, o estudante como estudante, criança como criança, e adulto como adulto, o anciano como anciano, cada um conforme se encontrar. Mas só podemos se tivermos essa santa ambição. Hoje nisso nos achamos falhos, hein? É o que se chama pusilanimidade. Pusilânime é uma alma pequena. São, por exemplo, em matéria espiritual, aqueles que dizem, se eu for para o purgatório, está bem. Está péssimo. Porque quem busca ir para o purgatório vai parar no quinto dos infernos. Nós temos que apontar o céu, e não assim, do tapete da porta de entrada para dentro, estou no céu, não. Uma ambição santa. E a partir deste, como uma flecha, como diz os autores, vamos apontar alto e nós vamos cair no purgatório, pela curvatura da flecha. Mas se nós apontamos para o meio, nós vamos parar lá embaixo, pela curvatura da flecha, usando-a como analogia. E qual o remédio disso? A magnanimidade. Ter uma alma grande. E isso serve para tudo. Eu não posso ser aquele estudante que passei porque eu tirei uma nota média. Horrível. A minha profissão é estudar. Estude melhor. Use esse cérebro funcionando. Certo? Assim tem que ser. E nós temos a nosso favor quem? O Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Então nós não podemos ser lesados. É difícil, a professora é complicada, sim, sempre serão complicadas professoras. Porque não é fácil ter 40 crianças rebeldes dentro de uma sala de aula, pelo amor de Deus. Agora eu estou ali para quê? Para ter a professora como minha tia? Não, ela não é minha tia, ela é minha professora. Então vou lá, eu não entendi, professora. Não entendi de novo. Eu não entendi de novo, até eu entender, ela está ali para isso. Eu não posso ser um católico vil, meia tigela. Tem muitas coisas da religião que nós não entendemos e não vamos entender tudo que nossa religião tem 2000 anos. Agora, nas coisas necessárias para a nossa salvação, padre, eu não entendo tal coisa. Estamos para isso. Padre, ainda não entendi. Vamos lá. Mais uma vez. E temos que ilustrar o nosso intelecto como cristãos, não é como doutores da igreja, como grandes teólogos, mas como cristãos. Não podemos nos conformar porque a nossa família não está toda perdida, todo mundo cheio de tatuagens, de piercing, escutando rock e daí para baixo. Não, temos que buscar um nível alto. Para se mostrar, de modo algum, é para que a luz de Deus reluza, brilhe, com todo o fulgor da sua luminosidade.
sobre nós. Esse é um dever, hein, de cada um de nós. E aí, estimadas almas, o Evangelho conclui dizendo que, da mesma forma que os peixes grandes são selecionados para a venda e os maus são deitados fora, lançados fora, assim será no final dos tempos. Deus vai, por seus santos anjos, separar as ovelhas dos cabritos, os bons dos maus, os santos dos pecadores. E quais são os que foram lançados fora? Os pequenos, pusilânimes, almas medíocres. E quais são os que foram guardados? Os grandes, magnanimidade, almas grandes. Então, estimadas almas, hoje nós temos um exemplo disso. Santa Bibiana, uma donzela de Roma, simples menina, que tem a coroa do martírio e da virgindade. Ela, para entrar no reino dos céus, pagou caro, hein? Sua vida, sua juventude, sua glória de se casar com um romano e ser vaidosa, porque beleza não lhe faltava, pretendentes chovia, pretendentes, mas ela se casou com Cristo. E qual foi o preço desse matrimônio? Sangue, decapitada, morreu. Passaram-se já 1700 anos por aí e ela hoje é lembrada, porque estes peixes, estas almas grandes, não são sepultados pelo tempo. Não são. Agora os peixinhos pobrezinhos que foram lançados fora, quem se lembra deles? Ninguém. Infelizmente, a história moderna vai lembrar de um monte de peixes desagradáveis, porque eles têm que perpetuar a memória dos maus. Mas mesmo assim, graças a Deus, temos um dispositivo na nossa memória de deletar coisas inúteis. E vamos esquecer, vamos fazer a prova de história e lembrar daqui a 20 anos do presidente atual, que ele fez o que fez, que ele morreu, supondo já 20 anos passados, que ele não viva também 100 anos, é demasiado. E aí, quem vai lembrar disso? Ninguém. Agora, os grandes peixes, as almas nobres, que são os santos, o tempo acrescenta-lhes glória, porque eles estão com Deus. Não é pela glória que devemos ser grandes peixes, mas é para sermos selecionados por Deus. Magnanimidade, almas grandes, enormes. Quanto maior, melhor. Então, peçamos a esta querida e tão simples santa, menina de Roma, que dilate nossa alma. Tenhamos esta ambição, esta avareza santa, de não nos contentar com migalhas. Não somos pombas, nós somos cordeiros do rebanho de Cristo, é o pasto que nós comemos. Não é pombas perdidas que há uma migalha de pão aqui, uma pipoca acolá. Não, nós nos alimentamos do pasto. E quem é esse pasto? O próprio corpo do pastor. Então temos que ter esta alma grande, grande. Tudo buscar com grandiosidade. Inclusive, na nossa vida natural, falava do estudo e cada um translade isso para os seus deveres de Estado, essa grandeza, porque essa é a nobreza de uma alma grande e cheia de Deus nosso Senhor. Que Santa Bibiana interceda por nós e que o Divino Espírito Santo dilate então as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.